faço uma live, né? Estou seguindo conselho de colegas mais modernos que têm feito esse tipo de contato com os nossos alunos com bastante sucesso. Me desculpar por eventual falha, é realmente a minha primeira vez e a primeira vez a gente nunca esquece. Eu espero que essa primeira vez seja inesquecível de uma maneira positiva. E são 30 anos de magistério em sala de aula, mas esse contato pelos meios, né, digitais mais modernos é realmente, para mim, inédito. Estou vendo aqui chegando pessoal, alguns ex-alunos, pessoas conhecidas, amigos, enfim, eu creio que nós vamos estar entre pessoas conhecidas, o que nos dá um certo conforto para fazer esse trabalho. Eu quero agradecer também aos professores Guilherme Penha e Juan, né, extraordinários professores e colegas de Ministério Público. Ambos foram já num passado não muito distante, mas já há alguns anos, ambos foram meus alunos, hoje são renomados professores, e nós temos aí um projeto comum, né, de grupos de estudo que tem a finalidade de consorciar, de combinar os métodos, os meios tradicionais de ensino com essas ferramentas mais modernas, que permitem um contato permanente entre o aluno e o professor, que permitem uma verdadeira integração que ultrapassa as fronteiras da sala de aula. Então eu me comprometo com vocês, com aqueles que tiverem interesse, a periodicamente termos esses encontros, fazemos essas lives para tratar de assuntos importantes, notadamente porque esse deve ser o caso da maioria daqueles que estão aqui conosco, porque nós teremos muito em breve, agora no próximo dia 20 de maio, a prova preliminar para o concurso de ingresso na carreira, na classe inicial da carreira do Ministério Público. Concurso bastante disputado, uma das instituições mais respeitadas do país, a qual eu pertenço há quase 31 anos, tá? Parece que foi ontem, mas o tempo passa numa velocidade, uma rapidez muito grande, e eu creio que nós podemos, aí, com esses nossos contatos, com esses nossos encontros, podemos contribuir para o sucesso daqueles que concorrerão, né, nesse certame, farão a prova preliminar do próximo dia 20 de maio. E eu escolhi esse tema, o tema colaboração premiada, porque se trata, induvidosamente, não apenas na área jurídica, mas toda a sociedade brasileira vem acompanhando os resultados, os efeitos práticos que esse Instituto tem permitido no âmbito da justiça criminal brasileira. Até muito recentemente, certas pessoas gozavam da certeza, da absoluta certeza da impunidade. O direito penal não alcançava pessoas detentoras de poder econômico ou de poder político, menos ainda aquelas que detêm o poder político e o poder econômico em suas mãos. Esse quadro vem mudando a partir da chamada Operação Lava Jato, sobretudo em virtude deste instrumento que a Lei 12.850 de 2013 denomina de colaboração premiada. E eu me proponho aqui com vocês, nesse primeiro encontro, evidentemente, veja aqui o professor Décio Alonso, nosso companheiro, nosso colega, extraordinário professor de processo penal, é um privilégio tê-lo aqui conosco. Eu não vou, evidentemente, nesse curto espaço de tempo, não pretendo esgotar o assunto, mas quero tratar com vocês de alguns daqueles aspectos que eu reputo, que eu considero principais deste Instituto. E a exata compreensão do que significa a colaboração premiada exige, primeiro,
né, logo num primeiro momento, uma mudança completa de paradigma. É impossível compreender corretamente a colaboração premiada trabalhando com as ideias, com os conceitos do processo penal tradicional, processo penal conflitivo. Acusação, defesa, produção de provas, manifestação das partes sobre as provas e sentença. Tudo em contraditório, numa dialética processual, acusação e defesa. Aqui, na colaboração premiada, que é um dos institutos do chamado modelo de justiça penal negociada ou de processo penal consensual, na colaboração premiada, Ministério Público, acusado, indiciado na fase pré-processual, na fase do inquérito, da investigação criminal e mesmo condenado, indiciado, réu e condenado, sempre assistidos por seu defensor, poderão negociar a solução final do processo ou mesmo negociar a alteração desta solução. E eu digo isto porque a colaboração premiada é possível na fase pré-processual, na fase da investigação criminal, no curso do processo penal e mesmo depois uma colaboração processual e mesmo depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, uma colaboração tardia ou, como preferem alguns, pós-processual. E aqui é preciso levar em conta que o que rege basicamente este instituto, evidentemente que há balizas legais, há parâmetros estabelecidos pelo legislador, mas o que rege este instituto é a autonomia da vontade, é o princípio da autonomia da vontade. A colaboração é vista, inclusive, como verdadeiro meio de defesa. É uma estratégia da defesa, né? Alguns questionam a própria constitucionalidade do Instituto, a meu ver, equivocadamente, por óbvio, ao argumento de que na colaboração premiada, mais especificamente no acordo de colaboração premiada, e vamos fazer a distinção logo na sequência, de que na colaboração premiada o sujeito abdica, abre mão de seu direito de defesa, inclusive de seu direito de autodefesa, na perspectiva do direito ao silêncio, para se incriminar, a fim, evidentemente, de receber, ao final do processo, um benefício, a chamada sanção penal premial. Aqui não há, evidentemente, ofensa alguma ao direito de defesa. Ao contrário, interessa sobremaneira ao colaborador a colaboração. Por quê? Porque a colaboração é um contrato, o acordo de colaboração é um contrato, né? E se o colaborador cumprir aquilo que ficar acordado, que ficar pactuado, que ficar avançado no acordo, ao final do processo o juiz deverá aplicar-lhe a sanção já previamente definida, a sanção premial acordada com o Ministério Público. Ou seja, é preciso enxergar a colaboração premiada também como um meio de defesa. Pois bem, mas feito aí, aberto esse parênteses, eu creio que é fundamental, né, para nós entendermos essa sistemática da colaboração premiada, né, desse modelo de justiça penal consensual, de justiça penal negociada, que gradativamente, gradualmente, vem sendo introduzido no Brasil, um modelo que nos é estranho, que não é da nossa cultura jurídico-política, um instituto que vem basicamente dos países que seguem o sistema da common law. Nós seguimos o sistema da civil law, nossa influência é uma influência do direito, antigo direito romano germânico. Além dessa necessidade de mudança de paradigma, de visão, de entendimento do que significa o Instituto,
é fundamental conhecer, estabelecer, saber a diferença que há, e essa diferença vai resolver inúmeros problemas de ordem prática para aqueles que atuam, que trabalham com o processo penal, para aqueles que estudam o processo penal, para aqueles que estão se preparando para concursos públicos. Conhecer essa distinção é fundamental. A distinção que há entre o acordo de colaboração premiada, que é novidade no direito penal, no direito processual penal brasileiro. O acordo propriamente dito foi introduzido entre nós pela Lei 12.850 de 2013, pela Lei das Organizações Criminosas. Até então, havia em vários diplomas legais, isso se iniciou na década de 90, havia em vários diplomas legais referência à delação, sempre denominada de delação, depois já como alcunhada de colaboração, mas não havia previsão da delação como causa de diminuição de pena, até na Lei de Proteção à Vítima e Testemunhas, uma espécie de lei geral a respeito do tema, Lei 9.807 de 99, havia previsão da delação como causa de diminuição de pena ou até de perdão judicial. Mas não havia entre nós um regramento acerca do acordo de colaboração. Na década de 2000, no início dos anos 2000, ao longo dos anos 2000 e até o advento da lei, o Ministério Público, com a chancela do Poder Judiciário, sobretudo o Ministério Público Federal, vinha celebrando, sem que houvesse lei, mas sem que houvesse violação à lei, porque havia previsão do Instituto da Delação como causa de diminuição de pena ou como hipótese de perdão judicial. Ministério Público, sobretudo o Ministério Público Federal e réus, vinham celebrando acordos que, ao final, quando da sentença, eram observados pelo juiz, mas à margem, ou melhor, à látere da lei. Não havia um regramento processual específico. Esse regramento surgiu com a Lei 12.850 de 2013. E este acordo de colaboração premiada é concebido, é estruturado, basicamente, sobretudo, como uma garantia do colaborador. Por quê? Porque antes de haver a roupagem processual do acordo de colaboração premiada, ficava ao alvedrio do juiz, quando da sentença, análise muitas vezes extremamente subjetiva, aplicar ou não o prêmio previsto em lei, aplicar ou não a sanção premial, muitas vezes até já negociada previamente entre Ministério Público e acusado. Agora não, agora surge o acordo de colaboração premiada como verdadeiro negócio jurídico. É um contrato, é um pacto, é uma transação de natureza híbrida, uma transação de natureza penal que não se confunde, evidentemente, com a transação penal da Lei 9.099 de 95, que impede a própria instauração do processo, faz-se a transação, celebra-se a transação como uma alternativa ao processo penal. Aqui é diferente, em regra é diferente. Essa transação é penal porque versa sobre a sanção que será o final do processo na sentença condenatória aplicada ao colaborador, se a sua colaboração, de acordo com a avaliação do juiz, à luz de todo o acervo fático probatório, tiver sido efetiva. Uma colaboração efetiva que gerará a aplicação da sanção premial acordada. Essa é uma transação processual também, primeiro, porque é celebrada no processo, na fase pré-processual, na fase processual propriamente dita e na fase pós-processual, mas é processual também, principalmente, porque se segue aqui um modelo de processo penal cooperativo, um modelo de processo penal que está dentro
da ideia do sistema de justiça penal negociada. Então, este acordo de colaboração premiada, é um negócio jurídico processual. Um negócio jurídico processual personalíssimo. Personalíssimo por quê? Porque o pacto, a avença, a transação é sempre entre o Ministério Público, o investigado, o acusado ou o condenado, contando com a orientação, contando com a assistência, contando com o opinamento, com o aconselhamento técnico de seu advogado, de seu defensor. Terceiro, que tenha sido delatado, por exemplo, não tem legitimidade para impugnar esse acordo. Por quê? Porque não é parte do acordo, não é parte do contrato. Esse terceiro não tem a sua esfera de direitos afetada pela simples celebração do acordo. No processo penal em que a colaboração for prestada, for efetivamente prestada como meio de obtenção de prova ou já como meio de prova, aí sim, aquele que tiver sido delatado terá direito à ampla defesa, terá direito ao contraditório, poderá formular perguntas, reperguntas ao colaborador, poderá procurar desacreditar o seu depoimento. Tudo dentro das regras do devido processo legal. Mas, neste momento inicial, não. Esse negócio jurídico processual é um negócio jurídico processual personalíssimo. E é um negócio jurídico processual, um outro aspecto de extrema relevância, é um negócio jurídico processual que envolve o Ministério Público, o investigado, o indiciado, o réu, o acusado ou mesmo o condenado, dependendo da fase em que o acordo for celebrado. Na fase pré-processual com o indiciado, na fase processual com o réu, depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória com o condenado. E este acordo exige sempre, em relação aos interesses da defesa, exige sempre a interveniência de um advogado, de um defensor, desde o primeiro momento, desde o início da formalização das negociações. Muitas vezes as negociações que vão gerar uma espécie de pré-contrato, um instrumento preliminar, onde são delineados os aspectos da colaboração, mas desde o primeiro momento em que houver alguma formalização, ainda que em pré-contrato, ainda que em elaboração de sumário, desde então é indispensável que o investigado, o acusado ou o condenado conte com a assistência de um defensor. E deste acordo de colaboração premiada não poderá, é um outro aspecto relevantíssimo, o Superior Tribunal de Justiça já inclusive anulou acordo de colaboração premiada sob esse fundamento, o juiz não poderá, em hipótese alguma, participar das negociações, não poderá intrometer-se nas negociações, não poderá aconselhar o indiciado, o acusado, o condenado, o seu defensor, ou mesmo estabelecer contato com o Ministério Público acerca daquilo que deve ser objeto do pacto, da avença, do contrato entre o órgão estatal incumbido da persecução, entre o Ministério Público e o investigado, acusado ou condenado. O juiz não participa, portanto, das negociações. Ao juiz compete, o juiz não fica, por óbvio, alijado do acordo. Ele é alijado das negociações, mas cabe ao juiz, depois de formalizado o acordo, já havendo o acordo no plano da existência de um negócio jurídico, cabe ao juiz homologá-lo, homologar o acordo que passa a partir daí a ter validade. A sua eficácia será aferida depois, quando da sentença. Verdadeiro negócio jurídico. Então, o papel do Ministério Público aqui é de superlativo, é de extrema relevância. Por quê? Porque é o Ministério Público quem personifica, quem encarna a pretensão punitiva do Estado. Hoje,
há aí no modernismo processual quem fale na inexistência de uma pretensão punitiva. Não haveria propriamente uma pretensão punitiva. A pretensão do Ministério Público no processo penal seria acusatória, seria uma pretensão processual. Eu prefiro trabalhar sem me descuidar, evidentemente, sem descurar dessas visões mais, digamos, modernas, e ainda sem contar com o apoio majoritário da doutrina e dos tribunais, eu prefiro me referir à pretensão punitiva, né? O direito de punir, o poder e dever de punir é do Estado. Quem pune, quem aplica a pena, quem detém o monopólio da jurisdição criminal é o Poder Judiciário. Não se concebe, é outra bizarrice, é outro absurdo, falar em imposição de pena, senão, de sanção penal, de sanção criminal, senão através do devido processo legal, através de uma decisão judicial. Não apenas sem processo, não apenas sem juiz. Mas o Ministério Público aqui assume proeminência porque lhe cabe negociar, em nome do Estado, o prêmio, a sanção penal premial, que será, ao final do processo, no caso de colaboração efetiva, aplicada ao colaborador. Então, o Ministério Público aqui assume um papel de extrema relevância, um papel de proeminência. E o acusado, o investigado ou o condenado, sempre assistido por seu advogado, por seu defensor, também ganha uma autonomia muito grande. Por quê? Porque, diferentemente do processo penal clássico, tradicional, diferentemente do processo penal pela via conflitiva, aqui se dá ao colaborador a possibilidade de negociar a solução final do processo, ou mesmo de negociar, no caso de colaboração pós-processual, a modificação desse resultado, né, do resultado final do processo. O juiz, repito, não participa das negociações, mas a ele cabe, como órgão do Poder Judiciário, homologar o acordo de colaboração premiada. A lei prevê também acordo celebrado pela autoridade policial, pelo delegado de polícia. Neste ponto, eu penso que a lei deve ser compreendida nos seus devidos termos, uma interpretação conforme à Constituição. Aliás, o Supremo Tribunal Federal está se debruçando sobre esse tema. Essa questão, a questão da legitimidade autônoma do delegado de polícia, da autoridade policial para celebrar a colaboração premiada, é objeto hoje de julgamento no Supremo Tribunal Federal. 3 ou 4 votos já foram colhidos e a tendência, penso eu, é uma interpretação conforme, negando-se ao delegado de polícia a legitimidade para a colaboração. Isso é óbvio. O delegado, a autoridade policial, não titulariza a pretensão punitiva do Estado. A autoridade policial não é parte. A autoridade policial não dispõe de legitimidade para promover a ação penal pública de natureza condenatória. A legitimidade constitucional para fazê-lo é privativa do Ministério Público, artigo 129.1. Por outro lado, também não se pode excluir, não se pode alijar o delegado das negociações. E nós temos que compreender que o Brasil não se resume a Lava Jato, né? Hoje se tem sempre como parâmetro do Instituto da Colaboração, do Acordo de Colaboração Premiado, o que vem acontecendo na Lava Jato. O Brasil é um país imenso, é um país de dimensões continentais, com marcantes diferenças regionais. Então é importante que o delegado possa, o delegado está ali na linha de frente, em contato direto com o fato, é importante que o delegado possa iniciar a negociação, possa conversar com o investigado, porque a participação do delegado, evidentemente, é na fase pré-processual, na fase da investigação. Conversar com o indiciado, estimulando a eventual colaboração. A colaboração não precisa ser propriamente espontânea, basta que seja voluntária. Enfim, o delegado pode dar início ou participar das negociações. Pois bem,
Isto não significa, entretanto, dizer que o delegado disponha de legitimidade para acordar. A legitimidade para fazê-lo, repito, é privativa do Ministério Público, do órgão estatal incumbido da persecução criminal em suas duas fases. O Ministério Público dispõe de legitimidade para realizar diretamente a investigação, conforme reconheceu o Supremo. Investigação agora regulamentada, uma nova regulamentação pelo Conselho Nacional do Ministério Público, Resolução 181, modificada pela Resolução 183, e dispõe de legitimidade, aí sim, privativa para promover a ação penal pública. Então, o acordo será entre o Ministério Público e o colaborador e o investigado. Até porque eu julgo que é inimaginável não, porque no Brasil nada é absurdo diante desse cenário em que nós vivemos, diante desse festival de absurdos que nós assistimos no nosso cotidiano. Mas dificilmente o investigado, aceitará afirmar, assinar, fornecer já as informações em que consiste propriamente a colaboração ao delegado de polícia sem a participação, sem a aquiescência do Ministério Público. Isso geraria uma tremenda insegurança jurídica. Aliás, nesse caso que está sob a jurisdição do Supremo, em julgamento do Supremo, a situação é bizarra, porque o Ministério Público recusou a colaboração, entendeu que não havia nenhuma utilidade nas informações que o pretenso colaborador trazia, tudo já tinha sido objeto de apuração, tudo estava elucidado, tudo estava esclarecido, e se recusou a celebrar o acordo. Pois bem, esse acordo foi feito entre o investigado e o delegado, sem aquiescência, sem a participação do Ministério Público. O juiz, ao que parece, não homologou, e a questão hoje está posta no Supremo, né? Mas provável, ou eu não diria certamente, porque também não se pode antecipar com absoluta certeza uma decisão judicial, mas provavelmente o Supremo vai seguir essa linha de raciocínio. Muito bem, nesse negócio jurídico processual, o colaborador se compromete a colaborar, a cooperar com a investigação ou com o processo penal. Cooperar de maneira que seja atingida uma daquelas finalidades previstas nos 5 incisos do artigo 4º, nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do artigo 4º da Lei 12.850 de 2013. Um daqueles objetivos terá que ser atingido. O colaborador deve se dispor a cooperar no sentido de que um daqueles objetivos, de uma daquelas finalidades, seja alcançada. E aqui também é importante, uma questão teórica, mas de relevância prática também, é importante salientar, embora haja, como sempre, né, no direito não é uma ciência exata, direito é dialética, é discussão, é debate, não há verdades absolutas, mas essa sistemática da lei leva o intérprete à conclusão de que a colaboração premiada é gênero, do qual a delação é uma das espécies. Muitos se utilizam ainda hoje das expressões colaboração e delação como sinônimas. Não é bem assim, né? A colaboração é o gênero, do qual a delação é uma das espécies. Por quê? Porque na delação, o colaborador, além de confessar, além de assumir a responsabilidade pela prática do crime, aponta, indica terceiros como coautores ou partícipes. Identifica membros, integrantes da organização criminosa. Esta é uma delação. O sujeito está delatando. Antigamente se falava em chamada de corréu ou chamamento de corréu. É uma verdadeira delação. É a hipótese do inciso 1. A hipótese do inciso 2 também se aproxima da delação. Por quê? Porque o colaborador fornece informações sobre a estrutura hierárquica da organização criminosa e das funções reservadas a seus membros. As outras 3 hipóteses podem ser denominadas de colaboração preventiva, evitar que a organização criminosa pratique novos delitos, novos crimes.
Uma colaboração visando a recuperação de ativos, importantíssima colaboração nesse sentido. E aqui também é importante abrir um parênteses para dizer que no processo, no direito penal econômico, um dos objetivos principais, se não o principal, não é a punição, não é propriamente a punição do agente no sentido de encarcerá-lo. Isso é importante, mas talvez mais importante para a sociedade, sobretudo para a sofrida sociedade brasileira, né, vítima aí de uma pirataria, de atos de banditismo oficial, importante que o dinheiro, os valores desviados, principalmente os valores desviados dos cofres públicos, do erário, sejam recuperados. Por isso até que o Supremo tem admitido, pode parecer estranho, vamos falar mais à frente sobre isso, mas o Supremo tem admitido o acordo de colaboração contendo cláusula a respeito de efeito civil, de efeito extrapenal da sentença condenatória. Cláusula em que se reserva ao colaborador a propriedade de bens adquiridos com produto do crime, bens que constituem verdadeiro proveito da atividade criminosa. Mas aí é o caráter utilitarista, pragmático do Instituto da Colaboração Premiada. O Estado abre mão daqueles bens, de recuperar aqueles bens, em troca de informações que permitirão a recuperação, às vezes o repatriamento, de milhões de reais. Hoje já se fala em cifra que alcança bilhões de reais. Então, essa colaboração também é importantíssima. E a colaboração que permite a libertação do sequestrado, que é básica do crime de extorsão mediante sequestro. Bom, e os prêmios? Os prêmios que a lei prevê, aqui há um regramento legal, a lei prevê a possibilidade do perdão judicial que é causa de extinção da punibilidade. Também é importante fazer um parênteses, a gente aí mais à frente abre para perguntas, estou vendo aqui algumas mãozinhas acenando, eu realmente não estou acostumado com as lives, mas os prêmios que a lei prevê, um deles, o primeiro já, ali é o perdão judicial que é uma causa extintiva, uma causa de extinção da punibilidade. O perdão judicial, ao contrário do que pensam alguns, exige processo, exige acusação formal, exige denúncia. Por quê? Porque não se perdoa o inocente. A aplicação do perdão judicial como causa extintiva da punibilidade pressupõe que haja o reconhecimento da procedência da acusação. O juiz não condena, mas reconhece que a acusação procede, reconhece a culpa. E por reconhecer a procedência da acusação, por reconhecer a culpa, não se perdoa o inocente, aplica, se for o caso, o perdão judicial. O perdão judicial, a diminuição de pena, causa de diminuição de pena até 2/3, não há previsão de diminuição mínima. Eu acho essa discussão até um pouco sem sentido. Não tem previsão de diminuição no mínimo, então é preciso buscar no código um parâmetro para que haja uma fração mínima de diminuição. Tudo bem, me parece importante porque isso tudo será ou poderá ser objeto de negociação. Mas se pensar assim, como a maioria pensa, são dois os parâmetros. O primeiro, a menor causa de diminuição de pena da parte geral, diminuição de 1/6. E, a mim me parece, dentro da concepção do Instituto, a menor diminuição de pena da parte especial. E é a menor diminuição de pena em todas as leis que tratam da colaboração premiada, até 1/3. Diminuição de no mínimo 1/3. Então 1/3 a 2/3. A substituição da pena privativa da liberdade por pena ou penas restritivas de direitos, obviamente, ainda que não preenchidos os requisitos do artigo 44. Isso é óbvio, porque se os requisitos do artigo 44 estiverem presentes, o que é difícil se tratando de organizações criminosas, não se cogitaria do acordo. Seria uma hipótese de aplicação da substituição, como, desde que preenchidos os requisitos legais, como uma espécie de direito público subjetivo do réu, do colaborador. Então, aqui, ainda que não estejam preenchidos os requisitos legais, é possível a substituição. Substituição da pena e a possibilidade também
já agora na fase da execução, de diminuição da pena até a metade, né? Na fase pré-processual e processual, diminuição de 1/3 a 2/3, de 1/6 a 2/3, até 2/3. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, perdão judicial, e depois da condenação transitada e julgado, redução da pena até a metade e a possibilidade de progressão de regime independentemente do cumprimento do requisito objetivo, ou seja, independentemente do cumprimento de 1/6 da pena, requisito geral do artigo 112 da Lei de Execução Penal, ou do requisito específico dos crimes hediondos e assemelhados, 2/5 no caso de condenado primário, 3/5 condenado reincidente. Não haverá necessidade do cumprimento desse lapso temporal para a progressão. E mais, né? A experiência da colaboração premiada, nós ainda estamos na colaboração premiada como negócio jurídico processual. Vou avançar rapidamente até para não cansá-los, mas hoje é sexta-feira e todos aí devem estar a fim de se liberar do estudo, né? Mas a prática do Instituto, com a chancela do Supremo, e essas questões têm chegado todas ao Supremo, ou pela via de habeas corpus, ou de recurso, mas quase sempre na competência originária do Supremo, porque há inúmeros casos de detentores de prerrogativa de foro envolvidos, aí citados em delações, em colaborações. Então o Supremo tem definido vários aspectos aí do Instituto do acordo de colaboração premiada. E tem se admitido que na colaboração já se estabeleça uma pena certa, uma pena determinada, né? Ao invés de dizer que o juiz diminuirá a pena até 2/3, já se negocia uma pena, digamos, fechada, 10 anos e 10 meses. 3 anos em regime fechado, 2 em semiaberto, o restante em regime aberto. Já se negocia cumprimento de pena em regime domiciliar. Já se admite cláusula acerca de efeito extrapatrimonial da condenação. Por quê? Porque aqui se está dentro de um negócio jurídico. E o parâmetro para isso tudo, melhor, a base para isso tudo, primeiro, é uma interpretação lógico-sistemática da própria lei. Se a lei permite o perdão judicial, que é o mais, e vamos ver logo, permite até o Ministério Público a deixar de oferecer denúncia, esse é o maior benefício que pode ser concedido ao colaborador, evidentemente que outras cláusulas, dentro desse contexto aqui, não se trata de violar a legalidade. É que o negociado, desde que não haja uma extrapolação dos parâmetros da lei, se sobrepõe ao que seria decidido numa sentença. Esse é o espírito do Instituto, é a negociação. Evidentemente que o acordo não pode conter cláusulas inconstitucionais, cláusulas ilegais. O acordo não pode conter cláusula, por exemplo, sobre prisão cautelar, sobre prisão preventiva. Isso é inconcebível. O acordo não pode conter cláusula em que o colaborador renuncie ao direito de defesa, renuncie ao direito de recorrer, ao direito de impetrar habeas corpus. Isso é uma barbaridade. Por quê? Porque o sujeito ele colabora num determinado momento e pode depois, sujeitando-se às consequências penais e processuais disso, pode depois resolver não colaborar. Tá? Então, os acordos têm sido bastante amplos, desde que haja respeito aos parâmetros constitucionais legais e desde que haja respeito a uma proporcionalidade, desde que haja razoabilidade entre o benefício acordado, avançado e a colaboração. A colaboração que deve ter uma potencialidade objetiva, ou seja, a colaboração deve ser de molde a possibilitar o atingimento de um daqueles requisitos ou de um daqueles fins do artigo 4º, incisos 1, 2, 3, 4 e 5. Bom, o papel do juiz nesse negócio, repito mais uma vez, ao juiz compete homologar o acordo. Pois bem, mas homologá-lo examinando para esse fim a regularidade do contrato, do acordo, aspecto formal, a regularidade, a voluntariedade do colaborador, isso é fundamental.
O Supremo já decidiu, o Supremo decide agora até o significado das palavras, já decidiu que espontaneidade e voluntariedade são palavras ou expressões sinônimas. Basta que haja voluntariedade. Para verificar se há voluntariedade, se houve voluntariedade no acordo, o juiz poderá ouvir reservadamente, pessoal e reservadamente, o colaborador, na presença apenas de seu defensor, sem a presença do Ministério Público, sem a presença da autoridade policial, justamente para evitar, ainda que em tese, que haja algum constrangimento. Então, esse requisito de validade ou para homologação do acordo, da voluntariedade, é de suma importância. E avaliará também, aferirá também a legalidade do acordo. Verificará se o acordo está de acordo com a lei de regência, com a lei 12.850 e, sobretudo, né, se o acordo se amolda, se adequa à Constituição, aos direitos e garantias que a Constituição concede, confere a qualquer que for, qualquer cidadão, qualquer indivíduo que for objeto, no sentido jurídico, da atividade persecutória do Estado. Tá? Então, o juiz aqui homologa. Bom, então falamos sobre eu vejo aqui uma pergunta se no júri crime doloso contra a vida é cabível. É cabível, não há nenhuma dúvida. É cabível o acordo de colaboração premiada. E a competência para homologá-lo, não há dúvida alguma, a competência é do juiz togado, né? É do juiz da primeira fase, do chamado juiz sumariante ou do juiz presidente. Competência do juiz. O que gera, digamos, alguma polêmica, embora para mim essa questão seja de fácil solução, o que gera polêmica é se a competência para, num momento posterior, avaliar o cumprimento do acordo, se essa competência é do juiz ou do conselho de sentença dos jurados, ou seja, se o juiz presidente teria que elaborar quesito específico, submetendo ao conselho de sentença sobre o acordo, para que o júri decida, para que o conselho de sentença decida se o acordo foi cumprido e se deve ser concedida, se deve ser aplicada a sanção premial. Eu tenho sustentado esse posicionamento, né, por onde falo, eu tenho para mim que a competência é do juiz, porque isso é matéria de pena. E mais, além de ser matéria de pena, e quem decide sobre a pena é o juiz, esse acordo, uma vez homologado pelo juiz, vincula não apenas o juiz do processo, mas vincula todo o poder judiciário. Esse é o principal aspecto, é o principal argumento. Né? O juiz não pode, senão a própria finalidade da lei se frustraria. Ninguém faria acordo de colaboração no júri. Um partícipe, né, um participante de só menos importância jamais apontaria o executor do crime, ficando na dependência de uma decisão que aí não é nem discricionária, que é uma decisão verdadeiramente arbitrária do conselho de sentença que não fundamenta, que não motiva os seus vereditos. Então, como há vinculação judiciária, eu creio, embora ressaltando a existência de controvérsia, eu creio que é o juiz presidente que deve, se o veredito for condenatório, verificar na sentença se a colaboração foi cumprida e aplicar a sanção premial ajustada. Pois bem, mas falamos aí o suficiente desse negócio jurídico, saindo do negócio jurídico, mas antes de falar sobre a colaboração premiada, falamos até aqui sobre o acordo de colaboração premiada, falar sobre o prêmio principal, na minha ótica, que se pode conceder ao colaborador, que é uma espécie de imunidade penal. Como? É que a lei, aqui sim, aqui a lei rompe. Eu não digo que a lei mitiga, que a lei abranda, que a lei suaviza o princípio da obrigatoriedade. Não. Aqui a lei rompe com o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, que é o princípio basilar da persecução criminal, o princípio que rege a atividade persecutória do Estado nos crimes de ação pública, evidentemente, desde a fase do inquérito até o desencadeamento da persecução criminal em juízo, até o oferecimento da denúncia e intervenção do Ministério Público em todos os atos
em todos os termos do processo penal. Tá? E aqui há um rompimento com o princípio da obrigatoriedade. Por quê? Porque o artigo 4º, parágrafo 4º, permite ao Ministério Público deixar de oferecer denúncia. Não se trata de um perdão judicial, porque o oferecimento ou não da denúncia em um processo penal acusatório, processo acusatório que se caracteriza basicamente pela absoluta separação das funções de acusar e de julgar, o oferecimento ou não da denúncia é da esfera de atribuição do Ministério Público. Quem decide sobre o oferecimento da denúncia, sobre a promoção ou não da ação penal é o Ministério Público, e não o juiz. O juiz até participa, até atua no arquivamento, disciplinado pelo artigo 28 do Código, no exercício de uma função anômala de fiscal justamente do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública. Aqui há um rompimento, há uma verdadeira exceção ao princípio da obrigatoriedade, porque o Ministério Público pode deixar de oferecer denúncia, é uma espécie de acordo de não persecução criminal, ou acordo de não processabilidade, que gera uma verdadeira imunidade penal. O Ministério Público está no artigo 4º, parágrafo 4º, incisos 1 e 2, requisitos cumulativos. O Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia se o colaborador não for o chefe, não for o líder da organização criminosa e o outro requisito for o primeiro a colaborar. Eu tenho dito sempre, dito inclusive aos colegas, e tenho falado sobre esse assunto em curso para juízes aqui do Tribunal de Justiça, eu tenho dito sempre que o Ministério Público ganhou muito poder com essa possibilidade. Agora, essa possibilidade de não oferecer denúncia deve ser uma medida, uma providência de caráter excepcionalíssimo. Porque aqui, ao deixar de oferecer denúncia, ao deixar de provocar jurisdição criminal, o Ministério Público, dispondo da persecução, dispõe do próprio direito penal. Então, é muita responsabilidade, é preciso redobrada prudência, redobrada cautela. O não oferecimento da denúncia, penso eu, só em situações excepcionalíssimas, em colaborações de tal monta que se justifique o não processamento do colaborador. Aqui, o Ministério Público, ao deixar de oferecer denúncia, concede uma espécie de imunidade penal ao colaborador. Eu penso, e assim que tem sido a prática da colaboração, que o Ministério Público deve, neste caso, se manifestar pelo arquivamento do inquérito. E aí se segue aquele sistema de fiscalização e controle do artigo 28. Primeiro, um controle externo feito pelo Poder Judiciário, função anômala porque de natureza persecutória de fiscal do princípio da obrigatoriedade. Se o juiz discordar do não oferecimento da denúncia, remeterá os autos ao Procurador-Geral de Justiça, que dará a palavra final, o que é próprio do sistema acusatório de processo. Eu vejo com muita preocupação esse acordo de não persecução penal nos casos da atribuição originária do Procurador-Geral, não propriamente dos Procuradores Gerais de Justiça, Ministério Público Estadual, porque aí se tem um mecanismo de controle lá, que é o recurso endereçado pelo legítimo interessado ao Colégio de Procuradores de Justiça. Então, é uma forma de controle do não oferecimento da denúncia quando se trata de atribuição originária do Procurador-Geral. Aquele recurso hierárquico, administrativo, melhor, do artigo 12, inciso 11 da Lei 8.625. O Colégio de Procuradores, ou órgão especial, atuando como verdadeiro órgão de execução, reexaminará, reverá a decisão de arquivamento da lavra do Procurador-Geral. Agora, quando se trata do Procurador-Geral da República, não há nenhum mecanismo de fiscalização e controle do não oferecimento da denúncia. O que não é bom, o que não é bom para um processo penal que se pretende ou que se almeja seja democrático. É melhor que haja uma alteração legislativa de maneira que essa decisão do Procurador-Geral possa
se sujeitar a um controle interno, né? Aquele controle lá para preservar o sistema acusatório, não o controle do Supremo, porque o Supremo não tem como compelir, não tem como obrigar o Procurador-Geral da República a oferecer denúncia. Mas o controle lá do artigo 62.4 da Lei Complementar 75/93, é o controle feito pela Câmara de Coordenação e Revisão Criminal. Hoje a lei exclui desse controle arquivamento do Procurador-Geral. Eu penso que é importante haver uma modificação legislativa para que haja algum mecanismo de fiscalização e controle. E a lei aqui, o legislador foi prudente. Às vezes, na prática, o Ministério Público não é tão prudente como deveria ser. Mas o legislador foi prudente. Como essa é uma medida excepcional, o Ministério Público pode, e eu penso que tem que haver requerimento nesse sentido, pode requerer ao juiz a suspensão do prazo para o oferecimento da denúncia. Suspensão do prazo para o oferecimento da denúncia até 6 meses. Suspensão do prazo para a denúncia, que suspende também o prazo da prescrição. Como só se justifica ou só é razoável a suspensão do prazo da denúncia com a suspensão do prazo da prescrição, eu penso que tem que haver requerimento neste sentido, né? Para que se estabeleça, a partir da decisão judicial, o marco de suspensão do curso do prazo prescricional. Isso tem a finalidade de evitar assodamento, de evitar precipitação, de evitar acordos que, já no momento seguinte, serão objeto de rescisão judicial. O prazo de 6 meses é razoável para que o Ministério Público possa aprofundar a fase investigatória juntamente com a autoridade policial. O ideal é que haja, como tem havido, né, um entrosamento, uma integração entre Ministério Público e polícia. A disputa corporativista entre a polícia de investigação e o Ministério Público é uma disputa autofágica, né? Porque quem perde é o cidadão, quem perde é a sociedade. Esses órgãos são órgãos que exercem atividades complementares. O ideal é que haja uma integração, uma atuação integrada entre a polícia de investigação, a polícia civil, a polícia federal e o Ministério Público Federal. Mas a lei prevê a suspensão justamente para evitar assodamento no acordo de não persecução penal, no acordo de não processabilidade. Pois bem, falamos aí dentro do nosso limite de tempo, não sei nem quanto tempo nós já estamos aqui falando, né? Mas falamos já bastante sobre o acordo de colaboração premiada. Eu creio que é importante agora também falar sobre a colaboração premiada, que não se confunde, como eu adiantei no início, que não se confunde propriamente com o acordo. O acordo é negócio jurídico processual. A colaboração premiada é um meio de obtenção de provas. Está no artigo 3º, inciso 1 da lei. É um meio extraordinário, é um meio especial. Se fala no direito estrangeiro e também aqui no Brasil em técnica especial de investigação. É um meio especial de obtenção de provas, né? A colaboração premiada tem se revelado entre nós no Brasil o mais eficaz, o mais eficiente combate de enfrentamento das organizações criminosas. Mormente das organizações criminosas que se apropriaram do Estado brasileiro, que se apropriaram das instituições estatais, dos poderes do Estado, para praticar em detrimento da população, em detrimento do erário, toda sorte de crimes. Organizações criminosas perigosíssimas, porque travestidas de organizações para outros fins, que promoveram um verdadeiro assalto ao país, né? Então, a colaboração premiada aqui, vista nesta perspectiva, é um meio eficaz e eficientíssimo de obtenção de provas. E é preciso saber diferenciar o meio de obtenção de prova do meio de prova, né? Aqui, o acordo funciona como meio para obtenção, para consecução da prova, para que se obtenha a prova. A exemplo do que sucede, a exemplo do que ocorre com a interceptação de comunicações telefônicas, com a busca, todos meios de obtenção de prova. Aqui é um meio excepcional. É um meio excepcional de obtenção de provas, porque é destinado não apenas, mas
principalmente ao enfrentamento da criminalidade organizada. E aqui também é preciso fazer um registro. Esse problema não é um problema particular, um problema só nosso do Brasil, não. Óbvio que aqui a coisa ganhou uma proporção, eu diria, inimaginável, mas isso é um problema planetário, mundial. Tanto o é que há duas convenções internacionais, a de Palermo, Convenção de Combate ao Crime Organizado Transnacional, Convenção da Organização das Nações Unidas, e a Convenção de Mérida de Combate, de Enfrentamento à Corrupção Transnacional. Esses documentos internacionais já estão internalizados, já estão integrados ao direito brasileiro e servem de base para a lei. São documentos que servem aí como normas supralegais, estão abaixo da Constituição, mas acima das leis, dando um reforço ainda maior à legislação ordinária que prevê esse meio especial de obtenção de provas. Muito bem, esse meio especial de obtenção de provas não segue o que ocorre na interceptação e na busca domiciliar. A interceptação sempre, a busca domiciliar em regra, dependem de autorização judicial prévia, reserva de jurisdição. Aqui não. Aqui não há reserva de jurisdição. Aqui quem se utiliza da colaboração é o Estado persecutório, são os órgãos estatais incumbidos da persecução. A polícia e o Ministério Público, basicamente o Ministério Público, já que a polícia participa das negociações, deve participar das negociações, mas é o Ministério Público que celebra em nome do Estado o acordo. Então, o acordo de colaboração premiada, negócio jurídico processual, personalíssimo, um contrato, né? É trazer aqui para o processo penal, para o direito penal, a lógica do direito civil, né? A teoria dos contratos, a teoria dos negócios jurídicos, plano da existência, plano da validade, plano da eficácia, agentes capazes, objeto lícito, enfim. O raciocínio aqui, o paradigma é outro. Bom, do acordo de colaboração premiada, passando pela colaboração premiada e, por fim, o depoimento do agente colaborador. E eu abro aqui um parênteses para dizer o seguinte, o depoimento do agente colaborador, do investigado, do réu, ou mesmo do condenado, assume importância, mas uma importância, eu diria, secundária. Por quê? Porque esse depoimento é meio de prova, não há dúvida alguma. É meio de prova. É um depoimento. Bom, em que qualidade o colaborador depõe? O colaborador depõe como réu, como corréu. O Supremo já decidiu que o colaborador depõe como informante. O informante é o corréu. O colaborador não é testemunha. A única hipótese em que o colaborador será ouvido como testemunha, sujeitando-se, inclusive, às penas do crime de falso testemunho, sujeitando-se às penas do crime do artigo 342 do Código Penal, a única hipótese é aquela de que trata o artigo 4º, parágrafo 4º. Hipótese de não oferecimento da denúncia. Hipótese que o Ministério Público não oferece denúncia. Se o Ministério Público não oferece denúncia, o colaborador não é réu, não é corréu. Se não é réu, se não é corréu, pode e deve ser arrolado como testemunha, tendo aí o dever de dizer a verdade sobre o que souber e lhe for perguntado. Esse é um meio de prova precário. Por quê? Porque o legislador seguiu aqui a lógica, né? O bom senso. O colaborador é um criminoso, né? Não se vai encontrar colaboradores entre os santos. O colaborador é um criminoso. Então há sempre uma desconfiança, e o colaborador tem interesse na sanção premial. Há sempre uma desconfiança a priori no depoimento do agente colaborador. Se desconfia da credibilidade do agente colaborador. Por isso, está no artigo 4º, parágrafo 16, em hipótese alguma o juiz poderá fundamentar a sentença condenatória apenas com base no depoimento do agente colaborador. Se exige aqui a chamada prova de corroboração. A lei adotou o sistema da prova legal negativa. Tem que haver corroboração, tem que haver confirmação do depoimento do agente colaborador. E eu vou deixar aqui em aberto, né? Nós já
eu começo a falar, acabo que não paro, fico no início fiquei, né, primeiro live que eu faço, né, fiquei um pouco, digamos, desconfortável, mas depois eu começo a falar, não paro mais, né? Quem me conhece sabe que funciona assim, né? Essa colaboração, esse depoimento tem que ser corroborado, e fica já para o nosso próximo encontro. Convido vocês, vou anunciar brevemente. Vamos tratar aí da possibilidade da condenação com base na chamada corroboração cruzada, né? Hipótese em que a palavra do colaborador é corroborada, é confirmada pela palavra de outro ou de outros colaboradores. Vamos tratar desse assunto no nosso próximo encontro, né? Eu agradeço a presença, a participação de todos. Prometo que no nosso próximo encontro, nossa próxima live, eu vou medir melhor o tempo. Vamos abrir um espaço aí para perguntas. Eu também não estou muito ambientado, estou vendo as perguntas aqui circulando, mas a gente abre um espaço para perguntas. Mais uma vez agradeço a presença de vocês todos. Tenham um ótimo final de noite, um excelente final de semana, e continuamos aí juntos, né? Aqueles que têm interesse por processo penal, e juntos aqueles que estão nos nossos grupos de estudos, eu, Juan, Guilherme, né, nesse modelo novo, né, combinando, consorciando a didática tradicional, a aula presencial, com essas ferramentas tecnológicas que permitem essa nossa integração. Um ótimo final de semana para todos, até o nosso próximo encontro.